Obrigado à presença de todos. Neste domingo, estamos começando mais uma das nossas reuniões do Book Club. O livro dessa noite é o livro Pensando em Sistemas, de Nonella Meadows. A dinâmica da noite, nós teremos a apresentação dos 7 capítulos do livro, nos tempos de 3 a 5 minutos. E o nosso timer irá indicar com as cores o tempo mínimo, o tempo máximo e o tempo ideal. E como vocês já tinham iniciado a discussão sobre o livro e sobre os tópicos, principalmente que a Joana estava comentando aqui, eu gostaria de chamar para a reunião de hoje a apresentadora do nosso primeiro capítulo, que é o livro, que é o capítulo que fala sobre os fundamentos, como são compostos os sistemas, o que são sistemas e como essas interconexões podem formá-los. Nayá, qual realmente são os fundamentos e os componentes de um sistema? Passa a palavra. Obrigada, boa noite, boa tarde. Não sei como é que está aqui, mas está escuro aqui em Brasília já. Bem, qual é a diferença entre uma pilha, um montoado de areia e um time de futebol? Essa autora, ela vai começar logo nesse começo essas provocações que podem ser um pouquinho desconcertantes, né? Porque você acha que você conhece o mundo, mas na verdade você só enxerga pedaços dele. E a autora vai mostrar a partir daí que você, na verdade, é cercado de sistemas e não é apenas um conjunto de coisas. Então, não é só areia. Se você tirar um punhado, você ainda tem areia, mas não há conexões ou função específica. E se você tiver um time de futebol, se você tirar o goleiro, por exemplo, ou as regras do jogo, o sistema ele vai mudar completamente. Então, ela vai aqui para gente que um sistema não é apenas uma coleção de coisas, mas sim é um conjunto interconectado de elementos organizados que sempre tem um propósito, um objetivo. E aí ela começa falando dos elementos, né, que a gente não vê com facilidade. A gente sempre vê pessoas, objetos, estruturas, mas aí eles são uma camada mais superficial. E ela vai dar aí uma receita logo no começo de 3 ingredientes que a gente vai ouvir falar, que são esses componentes que vão ser os elementos, conexões ou propósito. Os elementos, se você for destrinchar ele, você pode pensar, como deu o exemplo ali de jogadores, né? Um time, você tem elementos, você tem times. Se você pega uma, por exemplo, e ela usa muito, né, esse lado também, que é bem interessante, que até o Eduardo falou muito didático. Você vê ali o que você tem realmente ali da árvore, da folha, o tronco, e aí você vai descendo mais nível, aí você tem as interconexões, que seriam no mundo do futebol ali. Se você começar a alterar as regras também para o basquete, é um jogo completamente novo, com os jogadores. E você tem um propósito, que é a função que é o mais poderoso, que ela fala exatamente que é o determinante de todo o nosso comportamento. Se o objetivo não existe, né, você não tem ali um propósito real e você não vai ser capaz de demonstrar por ações nem pelo discurso. Então, ela destrincha isso, os elementos que a gente não vê com facilidade e fazendo essas interconexões. E ela dá o exemplo da banheira também. O exemplo da banheira é exatamente a água dentro da banheira, que ela vai falar em estoque, né? Que você tem a água dentro da banheira, vai acumulando com o tempo, e a torneira seria o fluxo dessa entrada. E a gente tem um ralo, que é o fluxo da água. E esse nível de água tem que ser o equilíbrio entre esses dois fluxos, tanto do fluxo da torneira quanto do ralo. E quanto mais entra, e se entra mais que sai, o nível sobe, vai subindo. E se ele vai saindo, ele diminui. E a gente tem que ter exatamente esse equilíbrio aí do sistema para trazer uma estabilidade. Esse questionamento que ela faz parece ser bem básico, né? Porque
Se você trouxer exemplos aí, vai explicar praticamente tudo: dinheiro, a sua energia, a sua produtividade, se você trabalha numa empresa que precisa de clientes, e até mesmo as suas emoções. E eu acho que um ponto interessante que a gente tem a olhar sempre é para a torneira. A gente sempre pensa, eu preciso de mais dinheiro, e a gente sempre esquece do ralo. Como é que esse dinheiro está indo embora, né? Muitas vezes a solução de um problema não é em estar em fazer mais dinheiro, mas de perder menos. E aí esses estoques eles mudam bastante. Outro conceito que estava atrás ali, bem rapidinho, né? Já tá acabando. E eu achei assim, para começo foi bem pesado. Eu achei que ia ser mais fácil. Ela fala também em relação ao feedback, que eu acho que traz para o nosso entendimento aqui, principalmente do Toastmaster, né? Como feedback em relação a tudo isso. E o tanto que é importante a gente ter um retorno do sistema, né? Para ele se regular. Porque o sistema, ele nunca fica parado, ele precisa se ajustar. E tudo vai precisar de ter equilíbrio também para manter uma estabilidade. Então, a gente vai ter o exemplo ali, temperatura do corpo, a conta bancária, e a gente tem um feedback do reforço também, que vai amplificar tudo isso. Bem, foi bem interessante. A mensagem final para vocês é que é um livro bem interessante e eu quero saber o resto de vocês também. Obrigada. Muito obrigado, Nayara. Eu também, como você, eu tive essa impressão de que o início do livro foi muito difícil. E esse início do livro que me fez postergar a jornada nessa descoberta, porque eu já comecei esse livro diversas vezes. Comecei, parei, comecei outros, e demorou um tempo para me adaptar a esse conceito de interconexão dos elementos, que eu ainda tinha ainda a noção dos sistemas, mas com uma função, em que os elementos de entrada são, eu tenho um elemento de entrada, elemento de saída, independente, e esquecia da interconexão e essa hierarquização deles. Até eu conseguir internalizar e aceitar isso, e pegar essa ideia central, essa ideia fundamental que a autora trazia para o livro, o meu entendimento de como ela queria mostrar quais seriam os sistemas foi foi árduo. E também não podemos esquecer que ela traz informação de o que não seria um sistema. Ela deu exemplos de os elementos, como os elementos são interconectados, mas o que não seria. Ela deu exemplo, traz o exemplo do livro que dos grãos de areia, de uma praia. Mas por quê? Se eu mudasse os elementos, se eu tirasse os elementos desse grão de areia, eu não afetaria o sistema, eu não afetaria o meu sistema em si, né, o meu conjunto de elementos. Ao contrário do time de futebol, ao contrário de eu controlar o fluxo de água num reservatório, e se eu tirar algum elemento, eu vou estar alterando o meu sistema. E para ver melhor quais são os tipos de sistema, no capítulo 2, seremos apresentados a um zoológico de sistemas. E para ver e transitar por esse zoológico, esses animais, eu gostaria de chamar a Gisele Alvarenga. Gisele, tem algum tipo de sistema ou alguma cadeia de feedback ou fluxo que chamou sua atenção nesse capítulo? Tiago vai passar aí para mim, né, Tiago? Falei que esse capítulo me dá um tapa na cara, tipo, tá se achando. Bom, no capítulo 2, a autora nos leva para um verdadeiro zoológico de sistemas, para mostrar que existem diferentes estruturas sistêmicas que geram diferentes padrões de comportamento. Então, a ideia central é simples. O comportamento de um sistema não acontece por acaso. Ele surge da interação entre os elementos, entre os estoques, entre os fluxos, os ciclos de feedbacks, os atrasos. Ao longo do capítulo, a gente vê os exemplos de estoque único e de dois estoques, com combinações de ciclos de feedback, de equilíbrio e ciclos de feedback de reforço. Então, os ciclos de feedback e de equilíbrio tentam levar o sistema para a estabilidade, como no exemplo do termostato. A temperatura está aumentando, o termostato liga para diminuir a temperatura, para chegar no padrão estabelecido que eu escolhi. Já os ciclos de reforço ampliam uma tendência que já está acontecendo, podendo gerar um crescimento acelerado ou uma queda progressiva.
Então, quando esses ciclos atuam juntos, o comportamento do sistema pode mudar bastante, dependendo de qual ciclo está em predomínio em cada momento. Então, o capítulo também destaca a importância dos atrasos, de prestar atenção nos atrasos. Em muitos sistemas existe um intervalo entre a ação e o efeito. Isso dificulta o controle. Por causa desses atrasos, um sistema pode oscilar, parecer imprevisível e até provocar reações intuitivas, mas que são erradas, de quem está tentando consertar esse sistema. Isso é especialmente importante porque muitas vezes o problema não está num evento isolado, mas no padrão de comportamento que se estabelece ao longo do tempo. Outro conceito importante que vem nesse capítulo é o de limites de crescimento. Então, o capítulo mostra que os sistemas físicos e reais, eles sempre encontram um tipo de restrição. Em sistemas com recursos não renováveis, como o do petróleo, o crescimento tende a encontrar um limite que é inevitável. E em sistemas com recursos renováveis, a renovação existe, mas ela existe até certo ponto. Se a extração ultrapassa a capacidade de regeneração, por exemplo, na pesca, o sistema pode entrar em colapso. No fim, a grande lição do capítulo é que para entender um sistema não basta olhar para os acontecimentos, a gente precisa observar sua estrutura, seus feedbacks, seus fluxos, seus atrasos. E, em outras palavras, a pergunta mais útil deixa de ser o que aconteceu mais, ou quem é o culpado, e passa a ser qual é a estrutura que está produzindo esse comportamento. E aí, quando eu li o capítulo 2, eu pensei logo, isso aqui é Toastmasters puro. A autora mostra que o sistema não se comporta de forma aleatória. Eles oscilam, eles se estabilizam, eles crescem, eles entram em colapso. E muitas vezes nos surpreendem, mas não porque eles são malucos, e sim porque eles têm uma estrutura. No Toastmasters, a gente costuma falar de engajamento como se fosse um problema de atitude. Fulano não aparece, o outro não pega papel, o outro sumiu depois de fazer um discurso. Mas o capítulo me fez pensar que talvez não seja só sobre as pessoas. Talvez seja sobre o sistema. Por exemplo, quando um membro entra, ele recebe acolhimento, ele entende como funciona, ele ganha um papel pequeno, ele recebe um feedback positivo e ele sente esse progresso. E aí ele volta. E quando mais volta, mais conectado ele fica. Isso é o ciclo de reforço. Engajamento gera engajamento. Mas o contrário também é verdade. Se a pessoa entra e ninguém explica nada, e o Pathways parece um imposto de renda, ela não sabe onde clicar, não cria esses vínculos e começa a sumir. Menos participação, menos pertencimento, outro ciclo de reforço, só que agora é na direção errada. E também existe os ciclos de equilíbrio, né? Às vezes os membros mais comprometidos seguram tudo. O clube continua de pé, o que parece que é bom pra caramba, mas isso pode esconder o problema. Os demais não precisam se mover. O sistema continua funcionando, mas num equilíbrio ruim. E tem também a parte do atraso, que é muito real e que me afeta assim na hora. A gente cria um book club, por exemplo, muda o formato, testa uma ideia nova e quer resultado em 2 reuniões. Só que o sistema tem atraso. Essas mudanças não serão percebidas agora. E se a gente muda tudo rápido demais, se tudo é novo rápido demais, a gente pode bagunçar isso ainda mais. Então, para mim, a grande lição do capítulo foi essa. Se a gente quiser mais engajamento no Toastmaster, não basta pedir mais entusiasmo. A gente precisa desenhar melhor o sistema. Mais clareza, mais acolhimento, mais pequenas vitórias, mais feedback. Porque no final, o clube produz o comportamento que a sua estrutura facilita. Então, a pergunta definitivamente não é o que tem de errado com os nossos membros, mas talvez seja o que o nosso sistema está ensinando aos membros a se desconectarem. E aí, tapa na cara aqui da VPE, que está tentando fazer mudança e que está tentando achar um caminho diferente de uma estrutura que já está estabelecida. Mas isso também me leva a pensar. Essa estrutura que estava estabelecida no BRICS, por exemplo, ela estava levando a um caminho de dissolução do clube. Então, talvez essa mudança seja necessária nesse momento. Mas o que vai acontecer?
Não tem como saber, porque eu estou atuando nas interconexões dos elementos de um sistema que já estava estabelecido. É isso, é cavocar comendo marimbondo, né? Perfeito, Gisele. Excelente como você conseguiu trazer essas informações para a nossa realidade e como isso vai se relacionar diretamente com o nosso capítulo 7, que é como ver no mundo esses sistemas e como o que nós podemos fazer para poder, em vez de lutar com o sistema, tentar redesenhá-los. Até agora nós já vimos os elementos do sistema, são 3 elementos. Depois, agora nós vimos os ciclos de feedback, que chama de equilíbrio e reforço, ou positivo e negativo, que podemos ter atrasos, e sempre a estrutura do sistema que é causadora do comportamento, não o evento externo que desencadeou esse comportamento. Com base nisso, nós veremos o que torna os sistemas bem-sucedidos, quais características permitem que uns sistemas floresçam e outros minguem. Para isso, eu vou chamar a Joelma aqui para falar sobre o capítulo 3, em que, Joelma, no capítulo 3, por que os sistemas funcionam tão bem? Quando a nossa autora, a Donella, explicou por que os sistemas funcionam tão bem, ela trouxe um exemplo que, para mim, foi muito didático. Ela pergunta: imaginem que 2 relojoeiros vendem o mesmo produto, relógios de alta complexidade e alta qualidade. Esses relógios têm em torno de 100 peças a serem montadas. E os 2 relojoeiros são muito famosos e possuem fila de espera para entregar o seu produto. Mas, com o passar do tempo, um desses relojoeiros, que se chama Hora, ele está sendo melhor sucedido do que o outro relojoeiro que se chama Tempus. Eu, como uma estudiosa do sistema, fui identificar por que esses 2 relojoeiros tão famosos, que vendem produtos de tão alta qualidade, estão tendo um resultado tão diferente um do outro. E o que se descobriu? Que o relojoeiro Hora, ao invés de montar as peças de 1 a 100, ele dividiu o relógio em 10 pequenos blocos de 10 peças. E se durante o trabalho dele ele precisasse se ausentar, ficasse doente, tivesse qualquer intercorrência ou até mesmo faltasse uma peça, ele poderia retornar ao seu trabalho daquele bloco no qual ele parou. Já o relojoeiro Tempus, que era um cara bem focado na qualidade, acreditava que um bom relógio deveria ser montado de uma única vez, da peça 1 até a peça 100. No entanto, como a vida é muito mais rica do que a gente gostaria, e as coisas acontecem no seu tempo, não no tempo que a gente deseja, quando acontecia qualquer outra intercorrência, Tempus dificilmente conseguia dar continuidade ao seu trabalho do ponto em que ele parou. Ou a peça se perdia, ou ele não sabia mais exatamente onde ele parou, ou ele ficava em dúvida se ele de fato tinha feito o passo anterior e, via de regra, voltava à peça 1, fazendo uma nova conferência. Com o passar do tempo, o relojoeiro Hora se tornou muito mais eficiente e seus clientes muito mais satisfeitos, enquanto o relojoeiro Tempus continuava acumulando reclamações e prejuízos. Se a gente for pensar bem no nome desses 2 relojoeiros, é como se o tempo fosse tudo aquilo que existe e a hora fosse uma invenção sistêmica genial. Dividir um sistema complexo em pequenas partes é o segredo, talvez, da sua grande eficácia. E eu coloquei nessa telinha, eu disse para a IA que eu queria que ela simulasse que eu estivesse passeando num museu e que eu fosse visitar salas que me trouxessem os elementos, que são hierarquia, resiliência e organização. E quando eu pedi isso, o que aconteceu? Eu pude identificar que a resiliência, que está bem no centro aqui da tela, essa história que eu acabei de contar, da hora e do tempos, ela é uma mistura dos 3 elementos, onde a auto-organização, a resiliência e a hierarquia estão presentes. Hierarquia é tudo aquilo que você consegue
de alguma forma, denotar pacotes, denotar algum simbolismo de dependência entre os elementos do sistema. Porque os elementos geralmente podem ser dependentes ou independentes. E observar um sistema faz parte dessa construção. Já a resiliência, e não há exemplo melhor na nossa galeria do que a natureza, ela é a condição de adaptar-se. Um sistema, ele é rico, ele é vivo, ele o tempo todo busca que, se tiver qualquer intempérie, ele seja capaz de se autorregular, de se autorreconstituir. Não existe melhor exemplo do que a natureza. Você pode ter enchente, seca, você pode ter incêndio, mas se você voltar daqui a algum tempo, quando as condições são restabelecidas, o sistema volta e muitas vezes volta mais forte. Por fim, a auto-organização talvez seja a capacidade mais interessante. Um sistema saudável é aquele que é capaz de criar novas estruturas, de se reorganizar o tempo todo e evoluir. E não tem mais um exemplo melhor quantificado nessa nossa galeria de museu do que a estrutura do DNA, do que a própria constituição dos astros no universo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu passei os últimos 10 dias colada no canal da NASA, vendo cada movimento da Artemis 2, cada coisa que se descobria, que se falava, que se inventava e que se identificava do sistema mais perfeito que existe, que é o nosso próprio sistema solar. Quem somos nós, a não ser um pontinho azul brilhando e flutuando num imenso universo de escuridão? Nós somos um sistema resiliente, hierárquico e auto-organizado. Devolvo a palavra para o Toshimasa da noite. Muito obrigado, Gelma. E foi maravilhoso como você conseguiu conectar com o que todo mundo está atento, né, na última semana. Sobre como os sistemas estão à nossa volta, nós fazemos parte de um subsistema, temos subsistemas em nós mesmos e esquecemos disso. Ainda sobre sistemas e subsistemas, agora que nós já sabemos a estrutura dos sistemas, quais os principais ciclos de feedback, o que vai tornar os sistemas de sucesso, nós queremos saber por que os sistemas nos surpreendem e que surpresas são essas. E para conseguir entender quais são essas surpresas, essas não linearidades que os sistemas podem trazer para a nossa vida, eu vou chamar a Daiane Gonçalves. Daiane, qual é a surpresa que nós teremos essa noite? Eu vou começar com uma pergunta. Eu queria começar com a pergunta simples. Você já resolveu um problema e depois percebeu que ele voltou ou piorou? Esse capítulo mostra que isso não acontece por azar. Acontece porque a gente toma decisões com uma visão incompleta de como as coisas realmente funcionam. A autora explica que existe um desencaixe. A gente pensa de forma direta, causa e efeito. Mas os sistemas funcionam como redes, cheias de conexões, ciclos e atrasos. Isso significa que o efeito de uma ação nem sempre é imediato, nem óbvio, nem isolado. E é por isso que a gente se surpreende. Quando enfrentamos um problema, a tendência natural é focar no que está visível. Mas os sistemas são interligados. Isso quer dizer que uma decisão nunca afeta só uma coisa. Ela gera efeito em cadeia. E o ponto mais importante aqui é: a gente costuma otimizar uma parte, sem perceber o impacto no todo. Um exemplo simples: você aumenta a cobrança por produtividade numa equipe. No curto prazo, entrega sobe, perfeito. Mas depois, qualidade cai, desgaste aumenta, pessoas começam a sair. O sistema como um todo piora, mesmo com uma decisão correta, localmente. Nem tudo responde na hora. E esse talvez seja um dos pontos mais traiçoeiros do capítulo, porque a gente avalia decisões com base no que acontece logo depois. Só que, em muitos sistemas, o efeito real vem muito depois. Outro exemplo, trazendo para a nossa realidade. Uma empresa corta custos. No curto prazo, melhora resultado. Ao médio e longo prazo, pode perder a capacidade e piorar o produto. E, com isso, perde o mercado. O problema é que, quando o impacto aparece, a decisão já foi validada como boa.
neste capítulo, um insight muito importante é a gente aprende errado com o próprio sistema, né? O sistema ele se retroalimenta. A gente espera que o esforço e o resultado andem juntos, mas sistemas não funcionam assim. Às vezes, pequenas mudanças têm grandes efeitos. Grandes esforços têm pouco impacto. Isso acontece por quê? Existem pontos de alavancagem e existem limites invisíveis do sistema. Um exemplo, uma conversa bem feita resolve um conflito antigo, mas várias tentativas mal feitas não resolvem nada. Ou seja, não é só quanto você faz, é onde você atua no sistema. Muitas coisas na vida funcionam em ciclos, né? E esses ciclos eles podem melhorar uma situação ou piorar ela cada vez mais. Exemplo, você dorme mal, fica cansado. Se fica cansado, rende menos. Se rende menos, fica mais estressado e dorme ainda pior. Isso vira um ciclo que se torna vicioso e se reforça a cada momento. O ponto-chave aqui é o quê? Sem perceber, a gente alimenta o próprio problema. Os erros mais comuns é tratar o sintoma. Quando algo dá errado, a gente quer resolver rápido. E aí ataca o que está visível, o sintoma. Exemplo, está sobrecarregado, trabalha mais horas. Funciona na hora, mas aumenta o cansaço. E o problema volta pior. Isso cria um padrão perigoso. Soluções que aliviam no curto prazo, mas agravam a longo prazo. Se a gente trouxer isso para o dia a dia, algumas perguntas já ajudam muito. Eu estou olhando o todo ou só uma parte? Esse efeito pode demorar para aparecer? Eu estou resolvendo a causa ou o sintoma? Essa solução pode gerar outro problema depois? Essas perguntas não te respondem tudo, mas elas ajudam a mudar completamente a qualidade das decisões que a gente toma ou que vocês tomam. Se a gente olhar tudo que foi falado até aqui, parece só bom senso, né? Mas não é só isso. O que o pensamento e o sistema mostra é que esses padrões têm estrutura, eles são estudados. Quando a gente diz que só vê parte de um problema, o livro chama isso como limite de percepções. Quando a gente fala que o resultado demora para aparecer, isso são os atrasos do sistema. Quando uma ação gera efeito em outro lugar, isso vem das interconexões que a gente não percebe. E aqueles ciclos que se repetem? São os chamados loops de feedback. Ou seja, aquilo que parece confuso ou imprevisível, na verdade, segue padrões. E quando a gente começa a enxergar esses padrões, a gente para de reagir aos problemas e começa a entender o que está por trás deles. E talvez essa seja a principal ideia do capítulo. Problemas complexos não pedem respostas rápidas. Pedem melhor compreensão do que está ocorrendo ou o que está acontecendo. Essa é a minha contribuição para vocês. Excelentes apontamentos, Daiane. Excelentes apontamentos. Eles me surpreendem, assim como você colocou, e através de mostrar que nossos modelos mentais são falhos. E nós temos que ter paciência de conseguir ter consciência, de analisar com atenção, ver quais são os limites da racionalidade e tentar entender. Realmente, nós estamos atuando na causa ou no efeito? Nós estamos atuando no que é importante para um subsistema ou estamos atuando ou queremos consertar o que é importante para todo o sistema? Bom, com base nisso, nós já podemos verificar e tentar descobrir quais armadilhas, oportunidades e entender sobre os sistemas podem trazer para o nosso dia a dia e como eles estão presentes no nosso cotidiano e nós não percebemos. Para conseguir entender isso melhor, eu vou chamar o Eduardo Alves, que vai nos falar quais armadilhas, oportunidades nós temos que evitar e aproveitar. Passa a palavra. Bem, pessoal, aí a gente começa no mundo real, né? Porque tudo que a gente vê de sistemas é que eles são extremamente complexos de serem mudados. E isso acontece por conta de algumas armadilhas que estão dentro deles. A primeira armadilha é chamada de resistência política. O que isso quer dizer, né?
se eu dentro do meu sistema, né, assumo uma posição de muita liberalidade, né, o sistema, os demais entes do sistema vão achar ruim e vão assumir posturas mais conservadoras. Isso por quê? Porque algo que está intrínseco, né, que foi falado bem no capítulo 2, né, que é justamente a homeostase, né, que é a resiliência, que é a volta para o status quo, faz com que o sistema ele não saia demais do seu eixo. Então, se estou dentro de uma situação política em que eu busco determinado ganho social, as classes que provavelmente, né, seriam prejudicadas fariam de tudo para que isso não fosse alcançado. E aí surge a resistência que faz com que o sistema sempre retorne ao status quo, né? Um outro problema que existe, né, é a tragédia dos comuns, né? O que é que significa isso? Quando nós temos um grande bem que ele é compartilhado, né, um oceano, né, onde todos podem pescar, ou uma grande reserva natural, onde as pessoas podem fazer o extrativismo, podem fazer aproveitar áreas de pastagens comuns. Quanto mais as pessoas usam, mais elas tendem a usar, né? E isso faz com que o ambiente rapidamente caia num sistema de degradação, né? E um dos grandes problemas disso é que, como nós não sabemos usar os recursos, eles acabam terminando muito mais rápido do que nós prevíamos, né? Um outro grande problema é o desvio ao baixo desempenho, né? O que é que isso quer dizer? Que se o tempo todo nós somos forçados, né, a, a atingir, né, um determinado nível, né, de excelência ou de produtividade, nós ficamos com medo de atingir aquele sistema, aquele nível de excelência e produtividade. E automaticamente vamos tentando colocar o pé no freio para que não fiquemos sobrecarregados. Isso também faz com que a nossa capacidade, né, de atingir o desempenho caia, né? Um outro é a escalada, né, que ela dá o exemplo da escalada armamentista, né? Quando duas atividades, né, dois países, né, dois concorrentes, eles o tempo todo tendem a produzir mais armamentos para que eles não sejam atacados, ou duas empresas tendam a diminuir bastante o preço dos seus produtos para que se tornem mais competitivos, né? Em algum momento, uma das duas vai quebrar, em algum momento, dois países vai quebrar também, porque não teve capacidade de aguentar toda aquela corrida armamentista. Uma outra grande armadilha também, que é muito comum, é o sucesso dos bem-sucedidos, né? Que é você pegar e valorizar sempre aquelas experiências que são mais exitosas. E isso faz com que, aos poucos, né, crie-se uma distância entre aqueles que têm um mais alto nível e aquele que tem um mais baixo nível, né, de excelência. Aqueles que estão no final da fila nunca mais vão atingir o nível de excelência de quem está nos primeiros estratos, porque só é beneficiado quem consegue alcançar os níveis mais altos, né? Um outro grande problema muito comum dos sistemas é quando você contrata alguém e o interventor ele é responsável por decidir as decisões para todo o grupo, né? E principalmente quando ele não está com a pele em jogo, né? Quando as responsabilidades que ele inflige, né, para o sistema não recai sobre ele. E aí, naturalmente, ele vai tentar se perpetuar no poder e vai tentar disfarçar os resultados, né, para que ele se torne sempre alguém importante para o sistema e que as pessoas tenham medo de destituí-lo porque só ele saberia resolvê-los, né? A violação das regras também é um ponto clássico, né, onde o tempo todo nós somos
estimulados a burlar as regras, né? E o pior de todos eles é a busca pelo objetivo errado, né? Onde, ao formularmos mal um objetivo, naturalmente o sistema vai produzir este resultado, né? Independente do que estivermos pensando, né? Então, se eu produzir uma caneta que ela não escreva e o meu objetivo foi esse, eu teria uma qualidade muito alta se essa caneta não escrevesse, né? E é o que acontece hoje em dia. Passo para você de novo a palavra, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado por trazer quais são os arquétipos que nós devemos evitar nos sistemas, né? Devemos ser capazes de identificá-los e, uma vez dentro deles, reformular esses sistemas para poder sairmos de dentro desse loop, sem fim. Agora que nós sabemos o quão danosos certos tipos de sistemas podem ser, nós nós podemos saber como melhorar os sistemas, em quais parâmetros nós teremos mais efetividade se fizermos uma intervenção em algum sistema ou subsistema. E para falar sobre esses parâmetros, para esses pontos de alavancagem, eu vou trazer o Marcos Felipe. Marcos Felipe, quais são esses 12 pontos de alavancagem que a autora tenta nos mostrar? Passa a palavra. Olá, boa noite a todos, a todas. É um privilégio estar aqui com vocês para falar sobre isso. Arquimedes falou: dê-me uma alavanca e moverei o mundo. Alavanca, então, vem de levantar. E sistema? Tá, o que é o sistema? Sistema vem do grego, significa justamente colocar junto. Então, sobre os pontos de alavancagem que eu gostaria de trazer aqui com todos, é justamente essa questão que a Donella Meadows traz. Nem todo lugar de um sistema vale a mesma coisa para mudar. E qual que é o grande problema que se encontra, então, nesse capítulo? As pessoas, elas sabem intuitivamente onde que está o ponto de alavancagem, que é aquele ponto que vai mudar tudo. Mas eles fazem tudo de uma forma intuitiva e incorreta, na direção equivocada. E aí, o que que acontece? Eu trouxe aqui os 12 pontos de alavancagem, de forma resumida, e do menor para o maior, de menor impacto para o de maior impacto. Então, nós temos algumas coisas que intuitivamente parecem que são muito importantes, como os números, os dados, a estrutura, os atrasos, os buffers. Então, tudo isso ali é uma questão que geralmente nós vemos ali um sistema, vemos algo ali em uma empresa ou em algum projeto e a gente já quer mudar de cara. Porque a gente pensa, não, precisamos atacar esse ponto para mudar. Por outro modo, também, impulsionados pela mudança, nós temos também um feedback de equilíbrio, feedback de reforço, fluxos de informação e regras. Eu sou advogado, então eu trabalho muito nessa parte. Nossa, eu preciso ali mudar as regras, eu preciso ali trazer mais informação para que tenha sentido naquele sistema e ele tenha realmente um ponto de alavancagem legal. Mas isso, né, é algo intermediário. A autora também traz outros três aspectos muito importantes, que é a auto-organização, objetivos claros e mudanças de crença, que isso também é muito importante. E, por fim, ela traz a transcender, abrir-se, né? A Einstein fala sobre isso. A mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E o que eu notei a ler esse capítulo 6 dentro de tudo isso aqui, esses 12 pontos de alavancagem, é que se nós formos olhar ali do maior impacto para o menor impacto, às vezes o que a gente nota não é algo que tenha tanto um custo financeiro, mas é mais um custo realmente de investimento, no caso, de energia mental, de abrir realmente para transcender, abrir a mente nesse sentido. É mais um custo que a gente não nota, como, por exemplo, a mudança de uma crença, né? A questão dos objetivos claros, da auto-organização, e principalmente na transcender essa da mente aberta, que é um ponto de alavancagem muito importante. Então, isso é interessante porque o que adianta? A gente pega muitas empresas, muitas big techs, muitas outras aí que dão essa lição. Eles
vão mudando ali algumas crenças e não vão atacar algo que seria extremamente caro, né? A parte de uma infraestrutura, mudar toda uma infraestrutura. Então, isso é muito bacana. E uma coisa, assim, já indo para o final desse capítulo, eu achei muito bacana. Eu estou fazendo mestrado em políticas públicas no IPEA, que tem uma pegada muito para macroeconomia, para economia. Eu gostei muito do livro porque ele traz esse pensamento em sistemas que pode ser aplicado para políticas públicas de saúde, políticas públicas referente a vários aspectos que a gente tem problemas no nosso dia a dia. Pode ser aplicado no próprio Toastmasters, em vários aspectos. E quando a gente olha para isso, de você transcender, ter uma mente aberta para novos modelos, você mudar crenças e ter objetivos claros, são pontos de alavancagem extremamente importantes. E isso eu posso transcender, então, agora, ir além, até para a nossa vida pessoal mesmo, para a nossa própria carreira, quando a gente olha no sentido de alavancagem em sistemas. Eu faço essas pontuações, então, pontuando a grande lição do livro é: a maestria tem menos a ver com mover pontos de alavancagem do que com dançar com o sistema. Então, ela traz isso, eu achei isso fenomenal, esse dançar com o sistema. Você mudar a visão, transcender nesse sentido, entender que sistemas são contraintuitivos, né? E quanto maior o ponto, maior vai estar a resistência das pessoas que vão querer. E eu estava até, eu vou finalizar minha fala neste exato momento, citando um outro livro que eu estava lendo, que é o Let Them Go, Deixe para lá, da Mel Robbins, que ela fala: eu vou deixar para lá o que eu não posso controlar, o que as pessoas dizem, e vou controlar no que eu posso controlar. Vou focar no que eu posso controlar. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado por trazer essa noite essa visão dos pontos de alavancagem e por nos lembrar que, como nos vimos até agora, tudo que nós sabemos sobre sistemas são modelos. E estes modelos são limitados à nossa cognição e também nem sempre há relações diretas e proporcionais entre as entradas e o que nós sabemos como saída. Então, saber reformular o sistema é em si mais importante do que o esforço empregado para conseguir atuar naquele sistema. Agora que nós já sabemos como os sistemas são formados, quais são os principais ciclos de feedback, o que são atrasos e que comportamentos impedem o controle dos estoques, o que torna os sistemas, o que faz com que os sistemas se perpetuem, quais ações devemos tomar quando somos surpreendidos e que modelos adotar para fugir das armadilhas ou arquétipos dos sistemas, nós nos perguntamos, no capítulo final, vivendo em um mundo de sistemas, o que podemos fazer? O que podemos fazer, Tiago? Tiago, passa a palavra. Ai, vocês complicaram minha vida, porque o nível das apresentações aqui, agora eu tô enrascado. Mas vamos lá, boa noite a todos, mais uma vez, livro muito interessante, eu reforço tudo que o Eduardo já falou a respeito, e eu vou tentar fechar aqui. Se nos capítulos anteriores o livro ele operava como um manual técnico e analítico, fascinante, inclusive, diga-se de passagem, nascido da engenharia e mentalidade de busca por controle e previsão, no capítulo 7, a autora ela desconstrói a própria ilusão do controle. Ela nos alerta de forma humilde e humanista que a ideia de fazer um sistema complexo agir exatamente como queremos é algo, digamos, irrealizável. A tese central no encerramento do livro, ela é quase poética. Ela fala que ela deixa claro, né, que nós não podemos controlar ou decifrar os sistemas de forma absoluta, mas nós podemos dançar com eles. A autora compara a nossa interação com sistemas a descer uma corredeira de caiaque ou tocar uma música, atividades que requerem atenção plena e resposta contínua. Para ela, viver com sucesso em um mundo complexo exige nossa humanidade completa. Seria nossa racionalidade, nossa intuição, nossa compaixão, nossa moralidade e nossa visão. Para guiar essa dança, entre aspas, ela coloca 15 diretrizes. Só que eu vou tentar resumir sem pontuar cada uma delas aqui. De forma geral, a primeira regra que ela deixa para a gente é para a gente sentir o ritmo do sistema antes de perturbá-lo.
Isso nos força a focar nos fatos e na história do sistema, evitando que caiamos na armadilha de intervir baseados em nossas falsas crenças ou na pura vontade de impor controle. Em paralelo a isso, ela faz uma exigência sobre nossa comunicação, e é um ponto que a gente faz ligação direta com os nossos clubes. Nós precisamos usar a linguagem com cuidado e enriquecê-la. Ela alerta que a linguagem não apenas descreve a realidade, ela a estrutura. Portanto, uma sociedade que fala incessantemente de produtividade, mas ignora palavras como resiliência, irá se tornar produtiva, porém jamais resiliente. Como uma crítica afiada da modernidade, a autora nos adverte a prestar atenção ao que é importante e não apenas ao que é facilmente quantificável. A nossa cultura, de certa forma, ela é obcecada por números e frequentemente transforma a quantidade no único foco de atenção. No entanto, os valores como justiça, democracia, liberdade e amor não podem ser medidos com precisão. A autora implora para que sejamos detectores de qualidade, pois se não falarmos sobre esses valores invisíveis, eles deixarão de existir. Para lidar com isso tudo, devemos permanecer aprendizes e manter a humildade. A complexidade e a desordem inerentes ao universo não devem ser temidas, mas celebradas, pois é essa confusão não linear que torna o mundo belo e funcional. E, por fim, a autora nos pede para expandir nossos horizontes de tempo e cuidado, lembrando que, no sentido sistêmico mais estrito, a separação entre curto e longo prazo não existe. Mas o melhor alerta que eu acho do livro é a diretriz final: não destrua o objetivo da bondade. Em uma cultura onde o cinismo domina e maus exemplos, infelizmente, são amplificados pela mídia, a tendência é que as expectativas morais sejam rebaixadas. A saída que a autora propõe é manter nossos padrões absolutos e nunca pesar mais as más notícias do que as boas. A mensagem final é clara: o pensamento sistêmico pode nos levar até a fronteira do que a análise e a racionalidade conseguem fazer, mas o que vai além disso só pode ser realizado pelo espírito humano. Com isso, eu devolvo para o Fernando. Muito obrigado pelo excelente encerramento, Tiago. Vale reforçar que a mensagem do livro de hoje é a mensagem de buscar entender melhor como a nossa realidade funciona, a aceitar que os modelos que usamos são limitados e que é a melhor representação possível que podemos usar. Há sistemas dentro de subsistemas, então há um modelo melhor para uma situação, um modelo pior para outra. E temos que ter paciência e atenção, que nem sempre as relações de causa e efeito serão diretas, mas as consequências ao longo do tempo podem ser perpétuas. Assim, eu encerro a reunião de hoje e queria deixar a pauta aberta para comentários, principalmente agora do Eduardo, para falar sobre a parte do apêndice do livro, que você tinha comentado comigo por mensagem. É só uma lembrança, tá, gente, que uma das coisas que eu achei mais fantásticas no livro foi que, por ser um livro didático, o apêndice ele tem o resumo do livro, né, em todos os capítulos, e ele tem um caminho, uma ponta de um novelo a ser puxado, né, que pode simbolizar um caminho para a gente aprofundar as próprias discussões do livro, como alguns conceitos, como alguns sites, né, de modelagem sistêmica que foram utilizados, né, pela Donello e pelos demais autores, né, e que fazem com que o livro não acabe na última página, né, ele seja, na verdade, um portal aberto para um novo mundo que está sendo aí desbravado. E agradecer a você, Fernando, por ter indicado esse livro que é fantástico.
Muito obrigado. Uma coisa que está no capítulo 3 que a Joelma estava falando, que é a questão da hierarquia, que é um negócio que ficou na minha cabeça quando eu estava lendo, ainda ficou reverberando, de que a hierarquia se forma de baixo para cima. Então, nós somos seres isolados e aí a gente começa a se organizar e a gente começa a criar um sistema de que alguém precisa ajudar a gente a se controlar enquanto indivíduos, né? É um negócio que ficou na minha cabeça. Que eu sempre pensei na hierarquia como ela é criada de cima para baixo, mas a verdade é que ela é criada de baixo para cima. Uma forma de poder, né? E é muito o momento em que a gente entrou naquele sistema. Porque a hierarquia que a gente percebe de cima para baixo é porque você chegou no momento da vida daquele sistema de que ele já estava constituído, e aí parece que aquilo é um status quo. Mas se você for perceber, vai perguntando assim, mas como é que, mas por quê, mas como, mas quando? E aí eu gostei muito dessa conexão que você trouxe do capítulo de conheça a história do sistema. E para isso é necessário ter muita humildade, principalmente para quem trabalha com gerenciamento. Às vezes você tem responsabilidades muito rápidas, tem que dar resposta muito rápido, e pode estar violando completamente como aquele sistema foi formado. Por que que aquilo ali é assim daquele jeito? Por que que as pessoas se organizaram daquela forma para atender ao propósito, né? Voltando aí aos elementos, ao propósito para o qual esse sistema foi feito. Eu percebi que muitos de nós, principalmente no mundo do trabalho, a gente chega com algo que já existia antes da gente. Mas pensa numa startup, por exemplo, né? Pensando assim em empresas, né? Uma startup começa, às vezes, com uma ideia, três, quatro pessoas, aí ela vai tendo que ficar mais complexa, vai chegando mais gente, vai chegando novas funções, e aquilo vai aumentando. Muitas vezes se vê que não dá para aumentar muito. Então, conecta com a história da escalada, né? Esse livro realmente ele serve para muitos objetivos. Eu fiquei imaginando uma série de coisas assim que a gente vê, né? Quem teve a oportunidade de ver um negócio crescer do zero, numa startup, por exemplo, você percebe claramente como a complexidade vai trazendo a necessidade de se organizar melhor. Não é assim, eu tenho que me organizar melhor porque é assim. É porque você não dá conta da complexidade de forma empírica, orgânica. Só a natureza é capaz de fazer isso, os humanos não são. Achei muito bacana também, Gisele. E eu já estou curioso para saber qual que é o livro que a Luana vai trazer para a gente nesse mês, porque vai Subiu o ter sarrafo, né, Thiago? subiu o sarrafo demais. Olá, gente, boa noite. Eu estava na dúvida, mas eu já decidi, porque o que eu queria de fato, ele é muito grande. Então eu tive que escolher um outro, mas que eu gostei bastante da leitura dele, que é esse daqui, Liderança Disruptiva. Pera, ela vai? Ai, gente, não dá pra ver. Chega mais pertinho, assim. Ai, não tá indo. Assim, Agora foi, agora foi. esse aqui, que o tamanho dele é menor, né? Então, assim, porque eu queria mesmo era esse aqui, de Tony Robbins, que era o Poder Sem Limites, mas ele é enorme, enorme, enorme. Então eu escolhi esse outro aqui, que também eu gostei bastante dele. Ele é excelente esse livro. Eu fiquei de cara porque eu fiquei meio assim, se eu li ou não, mas quando eu comecei a ler esse livro, eu falei assim, achei ele incrível. E também combina com a gente, né? O nosso clube trabalha além da comunicação, trabalha a liderança. 8 capítulos também? Esse aqui é 9 capítulos. Vamos encontrar alguém para pegar o número. Eduardo pega 2. É o primeiro que perguntou, ele pega 2. Já tô me organizando aqui para enviar direitinho lá, bonitinho. Eu tô curiosa para ouvir do Marcos. O Marcos, que eu sei que ele gosta de IA também, porque a IA nos dá os elementos que a gente não consegue ter, né? A gente não consegue ter todo o conhecimento que a IA tem. E ela te dá os elementos e isso vai ajudar ou vai dificultar a atuação no sistema? Bom, eu penso que eu gosto muito da palavrinha, né? Que todo advogado ama, depende. Vai depender do uso e da pessoa. Se você tiver um uso, vou usar essa palavra mais agora, eu amei, sistêmico, um uso coordenado, um uso inteligente da IA, com certeza, eu diria assim que
hoje o conceito de inteligência, né, de QI, ele pode estar um pouco ultrapassado, porque se a pessoa realmente for um polímata, dentro de um sistema e utilizar a cognição, todas as ferramentas que a IA traz, assim, é sem limites. Eu digo isso porque eu aproveito a tua pergunta, Gisele. Eu estou fazendo um curso técnico no Instituto Federal em específico em IA, e então estou me aprofundando cada vez mais e a gente fica perplexo com a possibilidade disso dentro de um sistema. Quando a gente olha para um livro desse, a gente vê possibilidades, é realmente muito incrível essa possibilidade. Eu acho que eu vejo como algo assim, como o céu é o limite mesmo. Agora, por que que eu falei depende? Porque aí, infelizmente, a gente fala em falta de letramento, em uso, a gente fala aí em big techs que são feitas para explorar, né, através de algoritmos e tudo mais. Então, o que que acontece? Muitas das vezes, o que vai reverberar é a palavra do ano passado, que foi brain rot. É a palavra que, infelizmente, vai acontecer que as pessoas vão utilizar isso de uma forma burra, vão terceirizar tudo para IA. Isso, então, vamos supor, eu como advogado, eu terceirizo uma peça, não foi eu que fiz. Foi a IA, eu estou terceirizando tudo aquilo, então eu vou emburrecer. Agora, se você utilizar, Gisele, no seu trabalho, todos nós, cada um aqui como engenheiros, como cada um como comunicadores, de forma inteligente a IA, de forma assertiva, aí o céu é sem limites. Aí eu diria ali, é mais ou menos como se fosse ali uma simbiose ali, pega um livro ou um filme de ficção científica ali, Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, é como se fosse ali a interface homem e máquina. Então, eu vejo dessa forma. Então, vai depender do foco, do letramento e do tipo de uso para agregar nesse sistema. E é interessante, né, que estudando sobre neurociência e a IA, o, isso começou como um sistema de informação, né? É exatamente isso, é um sistema de informação. Então tem nos elementos e tem as interconexões. Só que falta a parte que é do último capítulo, né? A parte que está fora disso, que são as emoções, são os sentimentos, enfim. E a Exatamente. nossa capacidade de extrapolar, né, enquanto ser humano. E eu até diria que está encaminhando para que daqui a um momento, esse boom da IA, ele não vai passar, mas ele vai se tornar imperceptível. Então, a gente vai mudar o boom, a gente vai para a computação quântica, a gente vai para outras coisas que vão impactar muito mais o sistema, como a gente está olhando aqui, pensando em sistemas. Mas agora, como isso demorou muito tempo, né, desde a década de 80 para cá, que vem se estudando e falando muito disso, mas agora que foi o boom. Mas daqui a um tempo isso vai ser algo tão normal como já é no iFood, no Uber, a gente nem percebe que tem IA ali, né? Mas vai vir um novo boom ali que vai impactar o sistema, que é a computação quântica e outras coisas mais. Então, eu acho que é aquela coisa, né? Tem um filósofo que fala justamente sobre ao tocar outra alma humana, seja outra alma humana. Então, eu acho que o que vai fazer a diferença no sistema mesmo é justamente o aspecto humano, que é justamente crenças, que é justamente o que a gente viu lá nas alavancagens, né? Que é essa forma nossa humana de ser. Então, além a tecnologia é só um meio, ela não é o fim. Então, eu acho que o fim é a nossa humanidade, a gente olhar para o sistema como algo que tem a nossa impressão digital. Acho que é na introdução que ele fala, né? Você, quando você está aprendendo matemática, você conhece o 1 e você sabe que o 1 mais 1 é igual a 2, só que não é a mesma coisa porque falta o mais. Então, não é que porque você conhece os números 1 e 1 que o 2 é, é, é a soma dos dois ao mesmo tempo, né? Daí você começa já a pirar nos negócios. Pessoal, queria destacar o quanto esse livro mexeu com a gente e o quanto foi legal a gente estar aqui, né? Uma coisa é você ler o livro, ficar às vezes chacoalhando as suas ideias, né? Eu li no Google Livros, então vai dizendo ali seu avanço, ok, fechei 100%. Mas o quanto daquilo ali de fato ficou? E acho que essa conversa que a gente teve aqui hoje equivaleu a uma aula de MBA com certeza, né? Então, parabéns aí. Eu sei que quanto
tem de esforço de cada um aqui para estar, e, pô, foi sensacional, curti demais. Ótima forma de fechar o final de semana, né? Tem assunto para Muitos livros conversar bons com para o ler, hein? chefe, com a família, com os colegas de trabalho, vai ter assunto o tempo todo, Não né? é? Eu estava falando com o Thiago antes de começar que esse livro me lembrou bastante o do Peter Senge, o Quinta Disciplina, que também traz essa visão de sistema. E esse livro, o Quinta Disciplina, eu li num momento em que eu estava assim, em crise com a instituição, achando que estava tudo errado, e enfim. E aí, ao ler o livro e ter essa visão sistêmica, eu falei: ah, tá bom, tô tentando mexer na estrutura, isso não vai funcionar, deixa de ser idiota. É, Hoje, e o é Quinta só Disciplina tá no gastar. apêndice desse livro. Não sei se você É, chegou a ver. Tá ele no tá? apêndice. Eu Tá. acho que eu não vi, não lembro. Ah, Ô, burrice. A hora que eu li o livro, eu falei: ah, deixa pra lá. Vou contar um exemplo que aconteceu hoje de manhã, negócio de sistema e controle, né? Só para fechar aqui, eu tenho tocado um projeto desde novembro, e esse projeto vai durar o ano inteiro. E chegou numa fase do projeto que cada pessoa, que não sou mais eu que estou apresentando o projeto, eu compartilhei a apresentação do projeto, de aspectos do projeto para outras pessoas. Então, é um negócio meio caótico, né? Porque vem um, fala de um jeito, vem outro, fala de outro. Aí uma pessoa que é do projeto chegou para mim e falou assim: você não está incomodada com isso, não? Olha como é que isso está. Olha que, ó, o fulano esqueceu de falar disso, disso, disso. O Beltrano, na semana passada, esqueceu de falar daquilo, daquilo, daquilo. Aí eu virei para ele e falei assim: é verdade, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá funcionando? Aí ele parou, olhou para mim e falou assim: tá. Falei: os objetivos do projeto estão sendo atingidos? Aí ele: estão. Falei: então por que você está tão incomodado com essa falta de controle? Deixa fluir, deixa ser. Vamos abrir mão, vamos dar essa oportunidade. Talvez o projeto precise exatamente disso, de ficar assim um pouco mais orgânico, um pouco menos rígido, sendo apresentado do mesmo jeito, porque está funcionando, os resultados estão, inclusive, aumentando. Por que a gente está tão. Por que você está tão incomodado com essa falta de controle? Vamos deixar. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu acho que você tem razão, mas eu só falei isso porque eu estava lendo o nosso livro, porque eu estava lendo esse livro. Porque o instinto natural é você dizer: Fulano, você esqueceu isso, Beltrano, você esqueceu aquilo, volte. Mas a pergunta é: fez falta? Acho que é mais ou menos isso que você falou, né? A gente fica assim: quero mudar. Às vezes são pequenas mudanças, conectando com o capítulo 6. Pequenas mudanças podem trazer enormes resultados, enquanto grandes esforços, capítulo 6 não, capítulo 4 que a Dayana apresentou. Pequenas mudanças podem trazer um grande resultado, enquanto grandes esforços podem não gerar impacto nenhum. Muito, muito doido isso. aquela questão dos 80-20, né? Sempre é verdade, sempre é É. verdade. Fernandão, quer fazer o fechamento? Tem mais alguma mensagem para passar do livro? Gostaria de trazer sugestões também para fechar essa ideia de pensamento sistêmico e de formas de você entender melhor nossa realidade. Porque ao longo desse livro, nós vimos que nem sempre onde nós pensamos que é a atuação do sistema, porque sempre aconteceu dessa forma, é o que é mais eficaz para atuar. E nem sempre nós sabemos em qual hierarquia do sistema nós estamos. Eu já entrei em sistema de funcionamento, eu já entrei ele no início, eu entrei no tempo, no final. Então, essa racionalidade limitada dificulta muito vivermos melhor, de saber, de ter o bom senso de saber onde nós devemos realmente atuar e onde nós devemos deixar acontecer. E para poder ajudar a tomar essas boas decisões, eu vou trazer 2 livros que complementam essa ideia de modelos e de pensamento sistemático, que é um que eu já citei no início do livro, que são os grandes modelos mentais. O primeiro livro já resume bem os mental models e é excelente.
a forma até o próprio livro que o autor traz em, acho que é Shane Blade, se não me engano. E um outro livro dele também, que é muito, muito bom, que é o Pensamento Eficaz, que ele traz sobre como tomar usar apóstolos de decisão e como você conseguir encontrar na sua linha de raciocínio falhas sistemáticas. E que vai trazer um dos apontamentos já pelo final desse livro, que é exponha os seus sistemas à luz. Porque é muito fácil, assim como a Joma trouxe no exemplo dela, você ficar apontando o erro para os outros, por algo que está sendo feito. É muito fácil você às vezes é mais fácil você evitar fazer o que deve ser feito do que fazer o que vai ser mais difícil e o que efetivamente vai trazer melhorias pro seu objetivo, né? Pro seu objetivo do sistema em si. Então, com essas ferramentas, é muito mais fácil você conseguir perceber quando você está caindo nessas armadilhas pessoais e quais decisões ou frameworks você pode criar. Pode trazer a página, quais sistemas você pode criar para poder corrigir essas falhas, esses erros de trajeto. Vou deixar no livro aqui e quem quiser ler comigo novamente, só perguntar. Então, por hoje encerramos a reunião. Rendeu bastante a pré-reunião e a pós-reunião. A gente já tirou foto? Acho que botaram um print, mas eu esqueci, bem lembrado. Eu não tô conseguindo tirar print aqui da tela. Meu print tá só parcial. Tiraremos Eu não agora. tô conseguindo pegar todo mundo. Os perfumes, Luana. Nossa, 1, 2, 3 e. Muito bem. Todo mundo sorrindo, sorrisão, todo mundo perfumado, Todo mundo sistemático. todo mundo sistemático, pensando em sistemas. Tem- Ó, a foto ficou top. Tentando controlar o próprio sistema interno, né? A gente lê para tentar controlar o sistema interno. Ficou excelente essa foto. ficou. Vamos lá, gente. Beijo. Tchau, gente. Bom finalzinho de domingo para Tchau, vocês. tchau, pessoal. A lista do Bom próximo domingo, livro tá lá, pessoal. já boa podem escolher semana. os capítulos. Até o próximo. Até o próximo, gente. Ok, tchau. Tchau. Tchau.